Agora 12 horas e 48 minutos, esse é o programa Jornal do Meio-Dia. Agora vamos entrevistar a diretora do NTE3, a professora Aline de Oliveira Lopes, para falar sobre o retorno das aulas na modalidade híbrida. Conforme foi anunciado pelo governador na última terça-feira, está previsto o retorno das aulas na rede estadual agora, dia 26 de julho, na próxima segunda-feira. E nada melhor do que a diretora que representa aqui o Núcleo Territorial de Educação da Chapada Diamantina para esclarecer os principais pontos, tirar as principais dúvidas. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, esse é o momento dos esclarecimentos sobre esse retorno das aulas que estão previstos aí para a próxima segunda-feira. Diretora Aline, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso horário. Boa tarde, professor Rodrigo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Não é mais o Emilson, o Bolt, mas agora temos o Jorge. Aline, inicialmente gostaria de saber como de fato vai acontecer esse retorno híbrido e o que seria de fato essa modalidade na prática. Eu, na condição de professor, sei bem como funciona, mas acredito que a dúvida de muitos pais, de muitas mães, é importante esse esclarecimento para que a gente de fato tenha conhecimento de como vai funcionar essa modalidade na prática. Então, professor Rodrigo, um retorno híbrido é um retorno de forma semipresencial. Então, na prática, a metade da turma de estudantes frequentam a escola 3 dias na semana e a outra metade 3 dias. Haja vista, nós ainda estamos em meio à pandemia e é preciso a gente manter os cuidados com o distanciamento social e evitar aglomerações. Bacana. Se tem muita discussão das famílias que não vão encaminhar seus filhos para a escola por não se sentirem seguros. Inclusive, é um direito de cada família ter essa opção. E em cima disso se surgiu um grande questionamento. O ensino remoto será cancelado ou ele vai continuar contando como carga horária para esse estudante que a família resolver não encaminhar à escola? Como é que vai funcionar a partir de agora o ensino remoto? Então, professor, nós chegamos à conclusão que, lamentavelmente, o ensino remoto ele não abrange todos os estudantes, né? Nós temos dificuldades com equipamento, falta de internet. E por isso, então, a mudança de fase para a fase híbrida já prevista no início do ano letivo contínuo aí 2021. Nós não vamos obrigar nenhum pai, nenhuma mãe que se sinta inseguro a levar seus filhos para a escola. Mas o que nós estamos orientando é que as nossas escolas passaram por adequações e que eles estarão em um ambiente seguro e seguindo os protocolos sanitários orientados pela equipe de saúde. Então o ensino remoto ele será cancelado, ele não será contabilizado? Não, aí nós teremos o seguinte, neste primeiro momento de retorno, 26 de julho, Sim. É previsto para o ensino médio retomar as atividades. 15 dias depois, 9 de agosto, a gente tem a previsão para o ensino fundamental. Esta orientação é para estudantes da rede estadual de ensino. É válido destacar que nós temos muitos estudantes da rede municipal de ensino e outras redes, né? Isso. Esta orientação para a rede estadual. Enquanto a gente não retoma de forma híbrida, o ensino remoto segue sim, até porque o que nós queremos é que os nossos estudantes sigam nesse processo de construção do conhecimento e tenham cada vez mais acesso ao ensino. Tá? Então, não iremos cancelar. Bacana. Agora, estudante que tem algum problema de saúde, alguma comorbidade, eles também terão direito, justificando perante a escola, a continuarem com as atividades de forma remota. Esse estudante que tem alguma doença, que ele não possa ir, ele precisa apresentar um laudo médico, um atestado, só para deixar bem claro essa questão de apresentar um documento. Exatamente. A família precisa procurar a escola, né? E aí justificar a partir de um relatório médico, que o estudante tem uma comorbidade e que ele não pode ainda estar naquele ambiente dividindo espaço com os coleguinhas. Bacana. 12 horas e 52 minutos, estamos entrevistando a diretora do NTE3 aqui da Chapada Diamantina, esclarecendo as principais dúvidas sobre o retorno das aulas. Você que ligou o rádio agora, você que entrou no Facebook agora, que está nos assistindo. Professora Aline, gostaria de saber o seguinte, a PLB Sindicato de Ceabra já encaminhou algum documento informando sobre uma possível paralisação ou greve por parte dos professores aqui de Ceabra? Como é que está aí esse diálogo com a PLB? Pois é, professor, coincidentemente eu acabei de receber, né, uma representante da PLB Sindicato lá no Núcleo Territorial de Educação. Tivemos a oportunidade aí de um diálogo Que bom. E ela me entregou o documento com esta sinalização.
Entretanto, né, é válido destacar aí que o tempo todo o governo do estado ele vem cuidando dos baianos, né, e isso inclui a comunidade escolar, que o avanço aí para essa segunda fase do ensino híbrido, ele acontece mediante a queda aí dos indicadores de Covid na Bahia, né, que também esse avanço da vacinação da população, incluindo dos profissionais da educação. E aí a gente tem uma decisão da CIB, publicada no diário de ontem, né? Fazendo com que os trabalhadores acima de 18 anos tenham acesso à vacinação, faz com que a gente compreenda que nós temos condições necessárias e adequadas para a gente ir retomando as atividades aos poucos. Porque o que nos preocupa é algo que sempre existiu no nosso país, chamado desigualdade social, e que agora, pós-pandemia, essa desigualdade é escancarada, né? Verdade. Perante toda a sociedade. Ela fica mais acentuada ainda. Exatamente. Muitos estão ficando excluídos do processo. E o que nós queremos é uma educação de qualidade e para todos. Bacana. É com você, Letícia. Boa tarde, Aline. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal mais uma vez. Eu queria saber quais são as principais dificuldades do NTE3 neste momento de retorno às aulas de maneira presencial. Então, Letícia, a principal dificuldade é porque nós sentimos, né, que uma parte dos nossos trabalhadores de educação ainda tem um certo receio, bem como algumas famílias, Sim. né? Então, é uma doença nova, é algo novo para todos nós. Nós não sabíamos que enfrentaríamos essa pandemia, mas mesmo assim, a gente lembra o quanto é importante a aprendizagem dos nossos estudantes. Sim. Nós estamos aí com perda de aprendizagem, né, muito grande, e isso se acentuou agora e provavelmente permanece pelos próximos tempos. Então, nosso maior desafio hoje é a gente conseguir sensibilizar toda a comunidade escolar do quanto é importante, de como esse momento é imprescindível quando se trata da aprendizagem desses meninos e meninas que ficaram muito tempo fora do ambiente escolar, né? Mas a gente segue com muita firmeza, dialogando com as nossas unidades escolares, não somente com as 4 daqui do município de Ceabra, mas nós temos 40 no território da Chapada Diamantina, e o que a gente quer é que dias melhores e dias mais tranquilos, né? Mais saudáveis, mais seguros, venham aí para todos nós. Então, esse é realmente o principal desafio do núcleo nessa conjuntura. Sim, sim. Outra pergunta, do ponto de vista da reformulação das escolas e do protocolo sanitário, como estão as escolas da rede estadual no núcleo? Então, o Estado, ele saiu aí criando vários programas, né, de assistência, Sim. mas ele também fez muito investimento com relação à questão de infraestrutura das nossas escolas. Inclusive, nós temos atualmente aqui no município de Ceabra o CEP Letice, que é a nossa escola de educação profissional, que não consegue retornar dia 26/7 como proposto, exatamente porque está concluindo uma reforma. Sim. As demais unidades escolares nossas, elas passaram por pequenos reparos e elas estão com os protocolos, né, sanitários recomendados de acordo com a orientação que foi dada, né? A questão de ambientes mais arejados, ventiladores instalados, haja vista quem tem ar-condicionado é recomendado evitar o uso, a questão de instalação de pias na entrada das escolas para que a lavagem das mãos aconteça, mas não conseguindo lavar as mãos, a gente tem também o uso do álcool gel e os ajustes nos sanitários que nós necessitávamos, que faz parte do protocolo, né? Pias, vasos sanitários, enfim. É toda uma preparação que não iniciou agora, mas iniciou desde o ano passado, quando a gente, infelizmente, né, mergulhou nessa pandemia. Sim, é com você, professor. Aline, gostaria de saber, referente a essa questão, mais especificamente, da situação do que esperar desse retorno das aulas presenciais, visto que tem uma grande resistência por parte dos professores
e levando em consideração, é claro, a questão do contexto pandêmico que estamos vivendo. Como é que você vê essa questão, principalmente diante aí dessa grande resistência por parte dos professores? Porque a gente não dá para tapar o sol com a peneira, a gente não está aqui formulando opinião, a gente, muito pelo contrário, a gente quer que você, ouvinte, formule a sua opinião, mas a gente, na condição de imprensa, na condição de jornal, a gente está informando, até porque foi anunciado oficialmente pelo governo do estado, possa ser até que as aulas não voltem segunda-feira, porque até segunda-feira tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, mas a nossa obrigação na condição de imprensa é informar e aqui fazer essas provocações, principalmente a você, Aline, que é quem responde pelo Núcleo Territorial de Educação aqui da Chapada Diamantina. Ou como você avalia aí, principalmente do ponto de vista da resistência por parte dos professores? Então, em se tratando dos colegas professores, haja vista que eu sou professora da rede, né? E Isso, estou na perfeito. direção do NTE, eu não posso deixar de enaltecer o papel enorme que nós temos enquanto educadores que somos. Sim. Então, da noite para o dia, Letícia, professor, Jorge, nós tivemos que simplesmente nos reinventar, né? Nós tivemos que ter acesso à tecnologia, a não ter mais o olhar dos nossos estudantes conosco dentro de um espaço e usar câmeras, né? Vocês aqui já têm costume, mas nós não tínhamos esse costume. Verdade. Então, eu não posso deixar de enaltecer o importante papel que todos os nossos educadores têm na escola. E, inclusive, eu fiquei pensando muito, quando o professor estava fazendo a pergunta, que Sim. eu, particularmente, durante essa pandemia, eu não ouvi nenhuma família, nenhuma professor, sem exagero nenhum, dizer, né, que a escola não fez falta, que o professor não é importante, né? Então, pelo contrário, a gente observa agora o quanto as famílias têm visto que nós somos importantes dentro da nossa sociedade, que nós temos um papel ímpar, esse papel na construção do conhecimento desses meninos e meninas que precisam de nós, Sem que dúvida. precisam de nós para a gente concluir a educação básica, para que depois tenham acesso ao emprego e à renda, né? Então, sabemos que a educação é um dever do Estado, é um direito de todos, né? E nós somos estes profissionais formidáveis que levamos o conhecimento, que trocamos o conhecimento com os nossos meninos e meninas. Então, eu quero aproveitar a pergunta para dizer para os meus queridos colegas o quanto eu respeito, o quanto eu tenho um carinho enorme por todos, né? E quero aproveitar e registrar que da noite para o dia nós tivemos que nos reinventar. Então, não me resta, né, deixar de compreender que tem um certo receio e respeitar a opinião de cada um, tá? Aproveito para parabenizar mesmo, porque todas as categorias tiveram aí imensos destaques após essa pandemia, né? Em especial a saúde. Mas que Correto. nós também, professores, temos e somos merecedores desses parabéns. Com certeza. Posso continuar aqui, professor? Pode sim, Letícia. Aline, como tem sido o diálogo do NTE 3 com a Prefeitura Municipal de Ceabra referente ao transporte escolar? Pronto. Com relação ao transporte escolar, a gente tem tido, né, vários diálogos, não só com a Prefeitura de Ceabra, mas com as 24 prefeituras que compõem o território da Chapada Diamantina. Alguns têm sinalizado para nós, a exemplo de Ceabra, que o período foi curto para que eles providenciassem. Então, assim, dentre os investimentos que o governo do estado vem fazendo, houve também investimento no transporte escolar, como a questão da descentralização dos recursos, né? Correto. Para os municípios pelo PET, que é o programa, e entrega de novos ônibus escolares, incluindo Ceabra, que recebeu aí recentemente um amarelinho novinho. Mas eles precisam de um pouco mais de tempo, porque eles precisam fazer o processo de licitação, já que não tem frota própria suficiente, e eles também precisam providenciar a mão de obra. Porque Sim. como as aulas estavam suspensas, Correto. né, eles têm uma mão de obra temporária que, consequentemente, também suspendeu. A sinalização é que não consegue disponibilizar logo dia 26, mas que está sendo encaminhado, né, e com a previsão aí para início de agosto. E aí eu aproveito para agradecer aí a Prefeitura Municipal de Ceabra, na pessoa do nosso prefeito Fábio, mas também o secretário de Educação, professor Altair, o secretário de Transporte, Enoque, que sempre está se colocando à disposição, e de fato é uma parceria que acontece, né? Haja vista o Estado disponibiliza o recurso, que por vezes não é suficiente,
mas que ainda assim eles têm a consciência que os estudantes são da rede estadual de ensino, mas são munícipes de Ceabra e, em hipótese alguma, têm medido esforço para fazer o que está ao alcance do município nesta disponibilização. É isso, 13 horas, o tempo passa, 13 horas e 5 minutos. Estamos entrevistando a diretora do Núcleo Territorial de Educação NTE 3 aqui da Chapada Diamantina. Você que ligou o rádio agora, você que está nos acompanhando via Facebook, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui nesse momento tão importante, tirando as principais dúvidas sobre o retorno às aulas, que é uma pauta muito importante, inclusive virou um debate público na nossa sociedade e deve ser dessa forma mesmo, porque a sociedade deve opinar, a sociedade deve participar referente ao retorno às aulas ou não. Como eu disse anteriormente, não estamos aqui formulando nenhum tipo de juízo de valor, embora eu, na condição de professor, tenha a minha opinião, mas eu gostaria que você que está acompanhando o nosso programa, pudesse formular a sua opinião em cima dos fatos, em cima das notícias e de maneira cautelosa, para que a gente não se deixe levar pelas emoções e principalmente pelos extremos, que é o que Nerivaldo sempre coloca aqui no programa. O grande problema da nossa sociedade é quando a gente faz de um debate público a partir dos extremos. Isso é muito, muito preocupante. Segundo informações, recebi agora, hoje por volta das 15 horas, terá uma reunião aí entre a PLB sindical lá de Salvador com o governo. O governo chamou a PLB para negociar, para ter uma conversa. A gente não sabe o teor dessa conversa, mas provavelmente aí no início da noite, final da tarde, a gente já vai ter novas informações, talvez novas atualizações aí sobre o retorno das aulas. Mas até o exato momento está mantido aí o retorno das aulas para a próxima segunda-feira, dia 26. Aline, gostaria de saber o seguinte: caso as famílias não se sintam seguras em encaminhar os seus filhos para a escola, o que pode acontecer com esses estudantes? Então, professor, o que pode acontecer com o estudante é que, aos poucos, né, nós esperamos que a gente consiga tê-los de volta. Pode não se sentir seguro nesse momento, e aí a gente coloca a escola, né, de portas abertas para receber essas famílias, para conhecer o nosso espaço, para observar o protocolo que foi proposto. Exatamente. E a gente pede que, aos poucos, né, nós vamos nos sensibilizando do quanto é importante aí essa retomada para os estudantes, mas também para as famílias, porque a escola é o local da construção do conhecimento, né, o quanto a gente precisa voltar a ter acesso às aprendizagens, mas também é um espaço, né, que eles interagem e que é fundamental para a vida social e para o futuro deles como futuros profissionais aí. Bacana. Uma das nossas últimas perguntas, é claro, como vai funcionar a questão da merenda escolar nesse período do retorno presencial ou semipresencial, até porque, querendo ou não, a merenda gera ali uma certa bagunça, entre aspas, gera um momento de convivência, de toque, coisa e tal, entre os estudantes. Ou como vai funcionar essa questão da merenda? Foi pensado já essa questão? Sim, então, a alimentação escolar, né, é algo importante demais para todos os nossos estudantes. Isso. E que realmente requer cuidado e zelo de nossa parte, agora mais do que nunca, porque nós temos que ter o cuidado com relação à questão da higienização das mãos, do compartilhamento, né, de utensílios. Então, nós precisaremos servir esta alimentação, ainda que seja separado, uma turma de cada vez, e a proposta agora, né, do governo do estado é que a gente consiga servir 2 refeições. Os alunos do matutino, né, um café da manhã ao chegar e o almoço quando sair, e os alunos do vespertino também, o lanche e a ceia antes de retornar para casa. Já para os estudantes do noturno, a proposta é de uma janta, né, uma alimentação Sim. que seja mais, digamos assim, mais aceita por eles, né? Então, quanto à questão da alimentação escolar, sempre foi uma preocupação, inclusive durante o período de pandemia, foi disponibilizado para todos os estudantes da rede estadual de ensino, incluindo das 4 escolas do município de Ceabra, o cartão Vale Alimentação Estudantil. E esse cartão Vale Alimentação Estudantil, né, trouxe aí para eles durante esse período um benefício de R$ 55,00 por mês por cada estudante. Agora a gente tem aí um complemento Sim. nos recursos disponíveis já para todas as nossas unidades escolares para este preparo com todo o zelo, né, e com todo o rigor
que nós necessitamos ter em função do novo coronavírus. Bacana, Aline, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu penso que você conseguiu esclarecer as principais dúvidas das famílias, porque de fato é um momento de muita incerteza e dúvidas diante desse retorno às aulas de maneira semipresencial, inclusive algo que já estava previsto aí desde o início, que foi anunciado pelo governo aí o retorno de forma remota e posteriormente seria o ensino híbrido. Certo? Agora eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar a nossa entrevista. Então, mais uma vez agradecer a disponibilidade desse espaço, né? A Nova Web Rádio que está sempre aí aberto para nós da educação. Quero agradecer assim de maneira muito afetuosa, né? Muito carinhosa, com muito respeito, os 4 dirigentes das nossas escolas estaduais do município de Ceabra, Colégio Professora Ivanda Miranda, Colégio Estadual Filinto Justiniano Bastos, o Colégio Estadual de Ceabra e o CEP Letice, mas agradecendo esta equipe que está na gestão, diretores e vices, eu quero estender para toda a equipe de apoio que desde o primeiro momento estavam ali conosco, né? Ainda antes do retorno de forma semipresencial, nunca deixaram de estar trabalhando, equipe de limpeza, equipe de alimentação escolar, porteiros, equipe do administrativo, e agradecer aos queridos colegas professores com quem a gente sempre conta, né? E dizer o quanto nós temos valor, sim, dentro dessa sociedade de Ceabra que vivemos, mas dentro da Chapada Diamantina, da Bahia, do Brasil e do mundo, né? Como nós somos importantes para futuros profissionais que terão aí dentro da nossa sociedade. Fica aqui também meu abraço para todos os estudantes da Rede Estadual de Ensino do município de Ceabra, das 4 unidades escolares, e estenda aí para todas as famílias que confiam estes meninos e meninas em nossas mãos em um momento tão precioso da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, dando sabedoria, saúde e paz, hoje e sempre. Muito obrigada, gente. Beleza, Aline.